novamente, vai cometer adultério não por ela, mas pelo feito do outro. Então você vê que a atitude do divórcio, ela causa sempre uma condenação de uma segunda pessoa, porque o primeiro já está condenado por Cristo. E o segundo, ele diz, o mesmo que tomar esta mulher num segundo casamento, não por culpa dela, mas por culpa do marido que deu o divórcio, ele vai cometer adultério também. Sim. Pastor, um tema muito interessante aqui, Mateus. E o interessante é que muitos usam até essa parte aqui que nós estamos lendo para, muitas das vezes, para dar ocasião para liberar o divórcio. Que está dizendo aqui, se nós analisarmos aqui no capítulo 5, versículo 31, que vai qualquer que deixar a sua mulher e decar desquite, a não ser eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher por causa da fornicação faz que cometa adultério, qualquer que casar comete adultério. Tá dizendo aqui, a não ser por adultério, só que nós vamos continuar lendo no capítulo 33, que vai dizer assim, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá o teu juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que nenhuma maneira jurei nem pelo céu e nem pelo trono de Deus, mas que está dizendo sobre algo que se chama juramento. E pelo que nós entendemos aqui pela palavra, e o próprio Jesus já disse que, Jesus mesmo disse que Moisés permitiu a carta de divórcio pela dureza do coração dos fariseus. Mas Jesus queria dizer que por ele não era liberado o divórcio. E ele estava dizendo aqui que aquilo que nós jurar, nós temos que cumprir. Nós vamos trazer tema em cima disso. Por quê? Um exemplo que nós vamos dar aqui. Um casamento, quando você vai no cartório, e você vai estar passando pela ordem da terra, porque a Bíblia fala para nós respeitar as autoridades aqui, primeiramente, da terra. E quando alguém, antes de chegar a casar na igreja, primeiramente nós sabemos que tem que ser casado no cartório. Por quê? Porque a igreja, ela tem que respeitar a autoridade. E não tem como a igreja passar por cima de uma autoridade e fazer um casamento antes de tiver esse casamento feito no cartório. E quando esse casamento está sendo feito no cartório, é interessante que o próprio juiz, que talvez muitas vezes não é evangélico, não é católico, talvez não tem nem religião, mas ele vai fazer um juramento ali. Ele vai olhar para a esposa, ele vai olhar para o esposo, ele vai olhar para quem está casando e vai dizer, olha, irmão José, ou irmã Maria, ou seja qual for quem estiver casando, e vai dizer, você promete diante de Deus que você vai ser fiel a essa pessoa até a sua morte, na dor, na dificuldade, nos momentos difíceis. E a pessoa vai fazer um juramento ali diante daquele juiz. Sim, eu prometo. Só que ali, ele não está fazendo não somente diante do juiz, mas está fazendo também diante de Deus. Diante do próprio Deus aqui, naquele exato momento. Por isso que você vai ver Paulo, ele vai pregar duro contra isso. O apóstolo Paulo vai dizer duro sobre esta parte de voltar a casar. E no Antigo Testamento, o Senhor nos mostra por que os fariseus, eles liberaram. E por que Jesus falou que era pela dureza do coração deles? Então temos a continuação dessa introdução em Mateus 19:8. E Jesus respondendo a ele, disse-lhe ele Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Então o que Jesus estava dizendo para eles, por causa da dureza do vosso coração, por causa da queda da parte espiritual de vocês, por causa dos interesses pessoais de vocês,
foi permitida a Moisés, não a Deus. Está bem claro. Foi permitida a Moisés, não a Deus. Deus nunca vai autenticar o divórcio. Jesus Cristo nunca autenticou o divórcio. Em nenhum versículo pode ser desvirtualizado da verdade, como fazem muitos hoje, para tirar a verdade e o foco verdadeiro, que é o divórcio e que é a separação. Então Jesus disse, não por Deus, mas por Moisés. Ele vendo a queda do povo de Israel, e o povo de Israel naquela época sabia, e o povo de Israel, mesmo o Senhor proibindo a mescla do povo, mesmo Deus proibindo a mistura, eles sempre tenderam a carne. Deus nunca quebrou uma aliança, mas o povo e o homem sempre quebrou. Sempre foi Israel que quebrou as alianças com Deus e pagaram um preço alto. Nessa questão do divórcio é assim também. A questão que foi colocada aqui, o pecado adultério, que é adultério fornicação, de solteiro com casado, ou casado com solteiro, ele está citado na Bíblia 69 vezes. A gente não vai entrar, eu só vou passar para alguém, se quiser marcar os versículos que está no texto e no contexto desta pregação. Mateus 5:32, 19:2, 1 Coríntios 7:2, 1 Coríntios 10:8, 1 Tessalonicenses 4:3 e Apocalipse 19:21. Tudo isso aí igual 1 Coríntios 7:2, Jesus falou assim, por causa da prostituição, que é o adultério, que se case, que o homem se case, tenha sua mulher, por causa da prostituição, que a mulher tenha o seu marido, para que não venha dar lado para esse tipo de coisa, que é o divórcio, que é a fornicação e que é o adultério. Então, a Bíblia, o Senhor Deus, ele pega muito pesado em cima, sendo o pecado de adultério um dos pecados que leva à condenação à morte eterna. Sim, Deus falou que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Muitos, eles usam muitos casos, muitas desculpas aí. E nós vamos trazer tema por tema aqui para deixar bem claro. Muitos dizem assim, mas pastor, eu conheço pessoas que casou e apanhava do marido. Eu conheço pessoas que casou e que vivia uma vida sofrida, uma vida terrível, uma vida agora a pessoa é obrigada a viver para sempre com aquela pessoa. Paulo diz desta maneira. Paulo diz, se está em comunhão, que viva junto. Mas se não quer viver junto, não é obrigado a viver junto, mas só que não pode casar de volta, que fique só. Paulo diz assim, se você está em comunhão com sua esposa, que viva bem, mas se chegar a separar, não dá para viver junto, olha, mas então, que viva só. Mas a pessoa vai dizer, mas pastor, eu sou nova, eu sou novo, eu tenho tantos anos, agora eu vou viver o resto da minha vida sozinha por causa disso aí. Só que o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, Deus, eu digo, pastor José, ele não é Deus casamenteiro. Deus não coloca o revólver na cabeça de ninguém e fala, casa com este homem ou casa com esta mulher. Tem pessoas que eles tomam atitudes erradas, eles escolhem errado e depois querem colocar a culpa em Deus e quer dizer que está certo. Porque o casamento bíblico, por isso que existe o namoro, e o namoro funciona mais ou menos assim, o namoro você vai conhecer aquela pessoa. E você vai ver que se é aquela pessoa que você quer pro resto da tua vida. Porque a Bíblia diz, já em Gênesis, que diz, o que Deus ajuntou e que Deus, o homem ajuntou, o homem não separa. E vai dizer a palavra de Deus que ambos se tornarão uma só carne. Como você vai repartir uma carne? Não tem como. Então, a partir do momento que a pessoa casou, enquanto aquela pessoa está viva, se a pessoa se separar e casar com outro, essa pessoa vai estar em adultério. E a Bíblia diz que aquele que está em adultério não entrará no reino do céu. Mas agora o que acontece? A pessoa usa muitas das vezes o erro dele, a falha dele, para querer aprovar o divórcio e trazer um pecado terrível, porque é um dos piores pecados que tem dentro da igreja. Porque uma roupa a pessoa muda. A pessoa, uma roupa, hoje a pessoa ela está usando na vaidade, amanhã ela muda, terminou. Mas o casamento não, o casamento fica um laço amarrado. Porque se Jesus voltar, e a Bíblia diz, se pegar em adultério vai ficar.
A Bíblia, muitas das vezes, a gente olhamos casos, a gente ficamos com dó, mas a palavra de Deus, ela não vai para a esquerda nem para a direita, ela é reta. E nós temos que falar aquilo que é reto dentro da palavra de Deus. Algo muito interessante, José, que eu vejo hoje, o mundo, para ele ir bem, e muitos vão entender o que eu vou dizer agora. O mundo, para ele ir bem, a base do mundo é a família. A base do mundo é a família. Hoje, se você for na cidade grande, 80%, 70%, 90% das pessoas que estão no crime, que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão em certa situação, são filhos que cresceram sem pais, tem filhos que cresceram sem mãe, porque não tiveram uma base, e por não tiverem uma base, cresceram revoltados, já novo, muitas das vezes se aprofundando em tudo que o mundo pode oferecer. Então, a base do mundo hoje é a família. E as próprias igrejas estão concordando para a destruição do mundo. Por quê, pastor? Já vou te explicar e você vai trazer a sua palavra. Um exemplo que eu vou dar. A pessoa, ele casa. E a igreja permite o divórcio. Vamos dar um exemplo. A pessoa está ali dentro daquela igreja porque permite o divórcio. Ele começa bem com a sua esposa, vai 1 ano, 2 anos. Mas de repente começa a vir a luta, porque toda a família vai ter luta, toda a casa vai ter luta. E ele sabe que o divórcio permite. Então ele já tem filho, tem 2, 3 filhos, o que ele vai fazer? Ele não vai lutar para solucionar aquela situação. Mas ele vai dizer assim, não, se não dá certo, eu largo e caso de volta. E de repente a primeira luta que ele vem, ele sai de casa, ela sai de casa, joga tudo pra cima e vai. Por quê? Porque a igreja dá liberdade para ele casar de volta. E quantas pessoas que pecam, quantas pessoas hoje que estão fazendo coisa errada por causa dessa doutrina na igreja. Por quê? Um exemplo que eu vou dar, pastor, você vai entender. A pessoa está dentro da igreja. Um exemplo que eu quero dar. A pessoa está dentro da igreja e ele está dentro daquela igreja. E dentro daquela igreja ele sabe que permite o divórcio. E um exemplo, de repente ele está ali, de repente começa a mulher dele ficar mais velha, o esposo ficar mais velho e começa a olhar pro mais novo. De repente começa a olhar para o mais novo e começa a gostar. Ah, agora eu não amo mais o meu esposo. Agora eu não amo mais a minha esposa. Agora eu não amo. E daí o que começa a briga? E se eu divorciar, eu caso de volta. E o que acontece? Um exemplo que eu vou dar. Na nossa igreja pentecostal Jesus a Salvação, nós não permitimos o divórcio, porque nós cremos que isso não é permitido. Um exemplo que eu vou dar, você vai me entender. Por que colabora para o erro? Um exemplo. A pessoa está numa igreja lá, casado, tem 4, 5, 6 filhos. Ele divorcia lá, ele vem para uma igreja, outra igreja. E ele vai nessa outra igreja, e nessa outra igreja também libera o divórcio. E talvez ele pregava lá, ele fazia a obra de Deus lá. E daí ele larga da esposa lá com uns 3, 4 filhos. Daí vem para outra igreja. E daí o pastor vai falar para ele, como que está a sua vida? Ah, eu sou divorciado. Ah, não tem problema. Vamos aqui, vamos te ajudar. De repente ele já está pregando ali de volta. De repente já está casando ali de volta. E assim vai indo. De repente ele larga ali e vai para outra igreja que permite o divórcio. Chega lá, ele já tem 2 mulheres, já tem 10 filhos aqui. E chega lá, casa de volta lá. E por quê? Porque liberou o divórcio. Mas se tem uma regra dura, como Jesus deixou, o casamento é um só, a pessoa vai pensar 10 vezes antes de largar da mulher. Vai pensar 10 vezes antes de largar da casa. Porque ele sabe que ele tem que ficar sozinho. E se ele não vai aguentar ficar sozinho, então lute pelo seu primeiro casamento. Deus não é o Deus que restaura? Deus não é o Deus que muda? Deus não é o Deus que transforma? Deus não é o Deus que liberta? Ah, pastor, mas fez isso e aonde está o perdão? Aonde está o 70 vezes 7? Onde está a fé? Deus vem fazer a obra. Então vamos voltar. 2 exemplos. Um exemplo secular e outro exemplo da Bíblia que eu vou dar sobre o namoro e o casamento. Por várias vezes eu tive a oportunidade de ser testemunha de casamento. E por várias vezes tive a oportunidade de ser padrinho de casamento perante juiz. Então, nem todo juiz é cristão. Nem todo juiz é cristão. Mas eles conhecem a verdade. E todas as vezes, não me recordo quantas vezes que eu fui padrinho ou fui testemunho de casamento, o juiz chega, só recapitulando um pouco o que o pastor falou antes, o juiz chega
Existem os trâmites dos papéis e documento daqui, documento de lá, documento de testemunha e assinatura dos papéis. Esta é a lei que é concedida por Deus ao homem, está em Romanos. Isto é de Deus. E o juiz está na dele, está assinando e tal. De repente ele dá uma encarada no noivo na noiva, e o juiz, não sendo crente no caso onde eu fui, ele prega mais ou menos meia hora duro em cima da palavra, pregando. Vocês sabem por que vocês vão casar? Vocês sabem o juramento que vocês fizeram aqui? Vocês sabem o que significa? Aí ele fala, perante Deus vocês estão julgando. Porque esta lei que aqui eu sou representando na terra foi concedida por Deus. Não importa que seja ímpio, mas é concedida por Deus essa lei. Então o casamento é uma coisa muito séria. Até perante os homens, porque se você quebra a lei dos homens, você automaticamente... Tem o som que vem da percussão. E outro exemplo e avistei os meus amigos com copo na mão. Eu podia estar amando, me iludindo, me ferrando, mas eu tô aqui vagabundeando. Eu podia estar amando, me iludindo, me ferrando, mas eu tô aqui vagabundeando. Eu podia estar amando, me iludindo, me ferrando, mas eu tô aqui vagabundeando. Eu podia estar amando, me iludindo, me ferrando, mas eu tô aqui vagabundeando. Irmão dele, mas nós somos irmãos em Cristo. Então não se chega ao literal, mas se chega à história. E aí tem uma história muito rica, porque Isaac é um tipo de Cristo e Rebeca um tipo da igreja. E ali se conta de um namoro sadio, que o servo foi num poço onde se pega água, esperando a primeira mulher que vinha pegar água, e pediu, e falou para o Senhor, ele fez um propósito com Deus. Se esta mulher vir, eu vou pedir água para beber, e se ela ceder a água para mim beber, eu vou falar o que eu vim fazer, e ela vai entender, porque esse negócio é de Deus. Tanto foi que Rebeca veio, pegou água, e ele saiu com o cântaro de água, ele correu atrás e falou, ei, dá desta água para beber. E ela se prontificou, coisa que não era normal um homem falar com a mulher naquele tempo, era totalmente contraditória a tudo o que se pensa de hoje. As coisas de Deus, elas são totalmente contraditórias a todas as coisas do mundo. Então ela chegou e deu água de beber, e se prontificou e falou assim, eu vou tirar água para os teus camelos também. Uma mulher era contra todas as regras. E daí ele chegou e passou o que o senhor dele, Abraão, tinha pedido, para que ela fosse a mulher do filho dele. E foi na casa, os irmãos delas receberam, viram que era um negócio de Deus, e presentearam ela, pediram que ela ficasse mais uns dias e tal. Quando ela estava voltando da viagem, que era muito longe, Isaac viu de longe, veja bem como que é a obra de Deus. Ele olhou de longe e viu quem que é aquela que vem, a cavalo, ou a camelo. Só que ele já sabia, aquela é a minha noiva. E ela de longe viu a Isaac também, e perguntou para o servo que vinha com ela, quem é aquele? Será que aquele é o meu senhor? Como ela tratou ele, sendo ainda nem namorado, nem tinha sido o meu senhor. Daí chegaram junto, ela se cobriu com o véu. O que quer dizer? O divórcio, nas palavras aqui em Deuteronômio, diz que é quando o marido descobre a nudez da mulher. O marido descobre alguma coisa que a mulher fez que ele não sabia. Então veja lá, no namoro de Rebeca e no namoro de Isaac, ela se cobriu. O que aconteceu? A Bíblia diz assim, varão nenhum tinha tocado nela. Ela era virgem. Nem Isaac na hora conheceu ela estava coberta, não descobriram nada. E ali houve um namoro, conversaram, levou para a tenda, apresentou a sua mãe e se casaram. O que acontece? Deus, ele está
intercedendo por nós e movendo ao nosso lado, que é um Deus todo-poderoso, de que maneira no casamento e no namoro certo? Você orar por um namorado, você orar por um marido, para que Deus venha te mostrar. Não você mostrar para Deus, para que Deus venha fazer conforme a tua vontade. Então esta é a palavra de Deus. Por isso que existem muitas aberturas para o divórcio. Não se ora para um marido, não se ora para um namorado, aí vem a consequência. E a consequência é uma escolha pessoal, não é Deus no negócio também. Deus é todo poderoso, Ele vai conceder o que você pede e o que você ora. Aí qual é a consequência? Como o pastor falou, dá um casamento errado, complica tudo a vida, o que acontece? Você, segundo a Bíblia, não existe brecha, não existe argumentação. Os homens criam todo motivo, todo meio, todo tipo de argumentação para se safar e para liberar. A Bíblia não tem nenhum texto ou contexto ou versículo que dá abertura para o divórcio. Então, se aconteceu, casou, não gostou, achou feia, não está do teu gosto, vice-versa, um homem e mulher, você vai comer esse angu de caroço por o resto da vida. Porque Deus não é culpado. A culpa foi tua de não orar e não pedir a Deus. Não culpe Deus por uma decisão pessoal que você tomou. E essa palavra não é somente para crente, é para todos. Porque a pessoa tem igreja que aceita, não, a pessoa era mundana, não sabia, não. A lei tem que ser, é para todos, é para a pessoa que estava lá fora. O primeiro casamento é instituído por Deus. Deus de uma pessoa que não é crente, ele for no cartório, já vai ver, já vai ter o juramento e vai dizer o que Deus, ele mesmo, o juiz vai falar o que Deus une, o homem não separa, somente a morte. A única coisa que dá direito de casar de volta é quando uma pessoa morre. Mais para adiante a gente vai ver a única abertura que a Bíblia dá para se casar de novo. Isso. Em seguida a gente vai entrar nesse contexto aí. Olha o que vai dizer aqui a palavra de Deus em Malaquias 2,16. Odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, que se cobre de roupas. Olha o que Deus está dizendo aqui, que ele odeia o divórcio. Então, nós vemos que Deus não está, e o mundo está da maneira que está por isso. Muitos filhos estão sofrendo por culpa de pais. Muitos filhos estão chorando, pai aqui, pai lá, por causa da irresponsabilidade dos pais. De muitas das vezes, achar uma desculpa para muitas das vezes abandonar o lar, para muitas vezes abandonar a casa, para muitas vezes abandonar isso, abandonar aquilo. Aqui vamos ouvir também a palavra do servo de Deus, nosso irmão Elvis também, que vai falar sobre o divórcio, uma palavra de Deus. Em primeiro lugar, bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes, amém? É um privilégio essa manhã estarmos aqui para estudarmos e aprender a palavra de Deus junto. Você que tem sua Bíblia e quiser acompanhar, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, e o verso 13 e o 14, aqui é o próprio Jesus pregando num dos seus sermões, onde Jesus vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontre. Glória a Deus. Esse texto aqui ele fala sobre vários assuntos, mas hoje, como nós estamos falando sobre casamento e divórcio, separação, algo que a palavra de Deus nunca permitiu e nem vai permitir. E no mundo aí fora, meu querido ouvinte, é comum você tá no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto casamento, até onde você puder ir. Isso é normal para o mundo. Se não der certo, a pessoa larga sem compromisso nenhum. E infelizmente isso também nas igrejas está chegando. A palavra de Deus aqui diz que o caminho que leva para o céu ele é estreito, ele é apertado. Ou seja, para ir para o céu existem regras. E há muitos que dizem, pela graça você é salvo, então você pode andar de qualquer tipo porque Jesus já fez tudo. Não. A obediência desde o Velho Testamento até o Novo. Aqui quando Jesus diz que é apertado o caminho que leva para o céu, é onde nós devemos deixar de muitas coisas.